Isso. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, celebramos também São Fidélis, grande presbítero, imensa caridade, fé invicta. Então, temos aí no Evangelho esta segunda pesca maravilhosa, segunda pesca maravilhosa. Agora esta, depois que Jesus está ressuscitado dentre os mortos. Vemos nela como Pedro é o protagonista. Pedro que é o primeiro citado, Pedro é que decide ir pescar, Pedro é que pergunta por quem é o cara aquele, Pedro que se lança à água para ir ao encontro do Senhor, Pedro que vai pegar os peixes na rede. Pedro é o grande protagonista. De fato, Pedro é a imagem, aquele que personifica a igreja. Na sua pessoa, ele carrega a representação da igreja. Sua pessoa, onde está ele, está presente a igreja. Verdade que isso é de cada um de nós, viram? É verdade que isso é de cada um de nós. A igreja, somos cada um de nós é igreja. De qualquer forma, a igreja universal é trazida assim por Pedro. E justamente este fato é que tanto nos condói, tanto nos entristece. Vejam, acho que este depois, especialmente depois das grandes guerras, depois que a igreja perdeu os estados pontifícios, depois do Vaticano II, depois de tudo isto, parecia que finalmente a igreja tinha encontrado o seu caminho. Parecia que ela tinha, afinal, compreendido que o seu reino não é neste mundo, que a sua grande obra era, sobretudo, espiritual, da pregação do Evangelho, e contudo, longe de enfraquecer-se, parecia que mesmo diante do consórcio das nações, a igreja era considerada. E por isso, nós, os católicos, nos acostumamos com a paz na igreja. A nós parecia-nos impossível que ela fosse coberta de ignomínia e de vergonha. Por isso que quando estoura este escândalo da pedofilia, acolhe toda a igreja quase que de surpresa, como um sacerdote, um padre. Ficam atônitos quando o homossexualismo invade os seminários. As pessoas ficam, mas como? São padres, como pode? Fica todo mundo realmente escandalizado. Se isso é assim em relação ao cristão como tal, e ao sacerdote, sobretudo, quanto mais não é em relação realmente ao papado. Eu compreendo que nós não estávamos mais acostumados a sequer cogitar que pudéssemos ter um Papa que não fosse santo, um Papa que não fosse bom. E longe, muito longe do nosso pensamento, cogitar que na própria igreja se realizasse de um lado
a profecia de Apocalipse 17, 18 e 19, isto é, que a igreja pudesse ser dita como uma meretriz, comerciando com o mundo, isto é, tomando do mundo todas as suas pestilências, todos os seus vícios, todo o seu pecado, absorvendo tudo isso em si mesma, não se diferenciando mais do mundo. E isto é, a nível de tudo. O cristão, o batizado, acha que não pode absolutamente diferenciar-se em nada de qualquer, do mais mundano dos homens. Ele pode e ele deve poder fazer tudo o que qualquer homem faz. Isso na administração dos negócios, isso na política, isso na ciência, tem que ser completamente livre, poder agir sem freios, sem moral alguma. Sem freio, sem moral alguma. Bom, é cristão quando cristão só de nome, né? Quando confessa, quando diz lá na estatística, para aqueles que colhem o número e fazem a estatística, quando diz que responde que é cristão, pronto, basta. Outros quando então ainda vão em alguma missa, nem que seja só aquelas festivas ou de defunto dos parentes. Hoje menos isso, porque não se reza mais missa de corpo presente, essas coisas não. Então, mas enfim, num batizado, num casamento, vão à igreja. Alguns, e dentre esses os mais conscientes, enfim, vão à missa dominical. Mas ainda assim, quando poucos percebem que devem fazer uma vida totalmente diferente, fosse a gente examinar a vida de um sacerdote, mesmo de um sacerdote, né? E aqui na região, nessa diocese, né? Um sacerdote que pode andar fazendo festa como qualquer pessoa faz festa. E embriagar-se como qualquer pessoa se embriaga. E dirigir como embriagado como qualquer pessoa. E então, queridos, olhamos para o clero assustados agora com os escândalos. Porque agora começa a sair na mídia, sai nas redes sociais. A notícia vaza rápido. Não é mais possível exercer o serzimento junto aos meios de comunicação. Quanto mais pensar, então, se a igreja se prostitui assim, vira esta prostituta, e em coisas muito grandes, ou coisas maiores, sim, é preciso lembrar, como na própria evangelização, como na própria leitura do Evangelho Marx, que foi uma leitura comunista, né? Uma leitura comunista, veja a teologia da libertação, né? A heresia da libertação. E assim, né, a igreja vai se tornando este horror para os fiéis que nós vemos hoje, mesmo aqui no Brasil, com a tal da CNBB, né? A sua campanha da fraternidade, né? Que não tem mais nada de católico, pelo contrário, né? Alia-se ao mundo no fazer o mal, no promover o mal, a agenda do mal. Então, claro que nós católicos jamais poderíamos pensar que a igreja pudesse prevaricar de tal forma, como temos visto diante dos nossos olhos. E muito menos poderíamos pensar, mas longe de nós o pensamento de que podíamos ter um papa prevaricador. Um papa que realmente não fosse santo, não procurasse o bem da igreja.
que quisesse destruí-la, desfazer o papado, desfazer a Igreja Universal. Um Papa que fosse um antipapa, mas que é isso? Aliás, para a grande maioria dos católicos, se vamos dizer que a Igreja já teve 40 e tantos, 30 e tantos antipapas, mas como assim? O que é isso? Vocês não conhecem a história da Igreja. Não conhecem a história. Não sabem que sim, a Igreja já teve muitos antipapas. Agora, quem dizer se vamos dizer a este povo que este aí é um antipapa? Que ele não foi eleito segundo as regras da Igreja, que ele usurpou o trono onde não se senta no trono. O título que carrega. Agora, quem dizer ainda se vamos afirmar que ele é o falso profeta de Apocalipse 13? Mas aí então, claro, mas quão poucos aceitam, quão poucos realmente aceitam. Reconhecer que também ele é uma figura apocalíptica, dentre aquelas descritas em Apocalipse capítulos 12 e 13. Difícil convencer o povo católico. Estão vendo, sair diante dos olhos de todos, sair a toda hora na mídia, nas redes sociais, todos os seus descalabros, mas o católico de jeito nenhum aceita se convencer, de jeito nenhum quer se convencer. A grande gravidade disso, tenho dito, é que em aceitando o falso profeta hoje, por este mesmo será encaminhado a aceitar amanhã o anticristo. Se aceitam o falso profeta e até o têm por santo e simpático, quanto mais não terão por tal o anticristo, a ponto de substituí-lo por Deus. A ponto de substituí-lo por Deus. Então, queridos, sem dúvida, isso é uma surpresa. Nós não esperávamos nada disto. Não podíamos pensar que isso viesse a acontecer à Santa Igreja de Deus. Não podíamos pensar. Por mais que as Escrituras nos alertassem, não podíamos pensar. Mas agora, diante dos fatos, diante das evidências, é preciso abrir os olhos. É preciso a gente tomar atitude concreta em relação a esses fatos, a estas verdades. É preciso a gente se posicionar. E está em jogo a salvação. Está em jogo a salvação eterna. São Fidélis deu a vida pela igreja contra os hereges, contra os cismáticos. Aprendamos nós também com ele a fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.